Olá, pessoal, muito boa noite. Começamos aqui com a nossa aula Educar Começa Dentro. Exatamente, dentro de nós. Dentro de nós começa a educação para os nossos filhos. Às vezes a gente acha que para que o filho mude, a gente tem que fazer algo no comportamento deles, dar orientação, pedir coisas e às vezes até criar momentos ali de castigo, punição e assim por diante. Não, a educação ela começa de uma outra forma, começa olhando para nós dentro primeiro, para depois isso reverberar nos nossos filhos. É muito fácil ver o reflexo do nosso comportamento dentro das nossas crianças. Eu sei que você está aqui me ouvindo e chegando agora, eu vou chamando você para entrar conosco aqui e trazer algumas reflexões muito profundas sobre o tema de hoje, que educar começa dentro. Antes de mais nada, deixa eu dizer para você, você pode me seguir lá nas redes sociais com o Papai em Dobro no Instagram, aqui no YouTube também, com o Papai em Dobro. Deixa eu me apresentar também para vocês. Eu sou Tom Coller, eu sou pai solo do Pedro e Mariana desde que eles têm 1 e 3 anos. Infelizmente, a mamãe deles acabou falecendo e eu cuido deles desde que eles são bebês. E isso me trouxe grandes experiências de vida, grandes momentos de transformação, vamos dizer assim. Para você entender, eu era funcionário de um CLT de uma grande indústria aqui na minha cidade, Curitiba. E eu abri mão da minha carreira corporativa para não só para ficar com os meus filhos, mas percebendo que eu precisava dar uma atenção para a educação deles um pouco maior. Acontece que quando a mãe faleceu, eu comecei a educá-los e eu percebi que eu não tinha uma bagagem emocional, educacional e também emocional, no fato de dividir isso com eles, muito forte. Eu tinha apenas o conhecimento de ser filho dos meus pais para educar os meus filhos. E a gente acha muitas vezes que o que a gente sabe, que a gente aprendeu sendo filhos dos nossos pais, é o suficiente para educar os nossos filhos, né? Graças a Deus, essa realidade mudou muito e hoje você encontra dezenas, centenas de livros sobre educação infantil. Por acaso, tem uma pilha deles aqui atrás, do quais eu já consumi muito desse conteúdo. Então, como é que eu poderia educar os meus filhos no momento de luto, um momento muito difícil, a emoção e todo aquele clima familiar que estava dentro daquele lar? Então, para isso, eu comecei então a estudar um pouco e fui atrás de alguns conhecimentos, né? Me formei como educador parental e me certifiquei como educador parental dentro de um órgão americano, muito competente, muito conhecido, né, com ter uma disciplina positiva. Depois disso, eu me formei como psicanalista, coach, fiz dezenas de cursos sobre ciências emocionais, ciências mentais, física quântica, estudei muito neurociência, epigenética e mais um montão de outros estudos que eu trago aqui para dividir com vocês. As minhas formações, elas, né, certificadas, dão uma pilha assim, mas isso não é o importante, porque conhecimento que a gente não aplica, ele vira apenas uma obesidade mental. E aí, então, eu tinha um laboratório dentro de casa. Os meus filhos eram um grande laboratório para mim. E fui aplicar tudo que eu aprendi. Ao fazer isso, eu comecei a dividir um pouco desse conhecimento dentro das redes sociais. E os meus perfis cresceram bastante, né? Principalmente no Instagram. Também falava sobre equidade de gênero, né? Para entender como é que nós, pais, podemos educar melhor os nossos filhos, sabendo que existem muitas questões de gênero, onde as mulheres têm mais habilidades que nós, pais, para educar os filhos. E aí eu fui quebrando alguns paradigmas, mostrando que nós, pais, temos a mesma capacidade de cuidar, idênticas às das mães, né? O cuidado não é humano, o cuidado não é masculino, o cuidado é feminino, o cuidado é humano. E é uma das frases que eu mais coloco no meu livro aqui. Vou pegar para vocês. O best-seller Como Ser uma Família Extraordinária. Não está parecendo que tem um filtro aqui, estou escolhendo alguns conteúdos de uma aula anterior, mas Como Ser uma Família Extraordinária é meu livro, um best-seller, que eu gostaria de dividir com você. Depois, se dá um Google, pode encontrar mais sobre esse livro. A gente bateu aí a condição de best-seller nos 3 primeiros meses de lançamento desse livro. Gente, hoje a aula aqui, esse momento de conversa com vocês, é para trazer muito conhecimento a respeito de quem nós somos de verdade e como isso reverbera nos nossos filhos, né? Porque a educação, como eu digo, começa dentro de nós. Então, aprofundando um pouco o tema aqui, vamos entrar algumas questões, porque assim, ser pai, ser mãe é uma das experiências mais incríveis e profundas que nós temos na vida, né? É um prazer cuidar dos filhos, é um prazer
passear, viajar, receber o te amo, abraço, beijo, toque e cuidar deles. Mas também tem grandes desafios, né? Porque assim, nós não fomos educados na nossa geração, eu que tenho 45, 46 anos agora, acabei de fazer, a respeito das emoções, né? Ninguém nos ensina como educar uma criança e nem muito nós aprendemos como nos educar emocionalmente também. A gente ensina, e as professoras todo mundo ensina para as crianças matemática, português, a gente ensina regras, limites, como se comportar, como isso, como aquilo, mas ninguém ensina como lidar com frustrações, com os momentos que talvez venham de ansiedade, momentos que venham, às vezes, de é, algum desconforto emocional, as birras e assim por diante. E a gente até aponta o dedo para os professores, né? Ah, aquela professora é isso, aquela professora é aquilo, buscando entendimento de matemática, português, né? E até algumas outras coisas como várias matérias que você tem na escola, né? São física, geografia, biologia, e tal, aquela coisa toda. Mas a gente não olha para como as pessoas educam os nossos filhos também emocionalmente. Porque se a educação está na escola, a educação também está em casa, a educação está em todo lugar. E quando a gente fala de educação emocional, o nosso lar é a grande base estrutural para essa educação. É claro que hoje existem escolas socioemocionais que trazem muitos conceitos e nos ajudam, como pais aqui, a ter essa regulação dentro do filho dentro da escola também. Não são muitas, são poucas, né? O que ninguém ensina para a gente é como formar emocionalmente o ser humano. A gente aprende matemática, português, como eu falei anteriormente, e a gente esquece que antes de educarmos os nossos filhos também, a gente precisa olhar para esse educador que está educando os nossos filhos. No caso, nós, pais, professores, tios, tias, avós e todas as pessoas que têm alguma bagagem ali, uma responsabilidade de levar os nossos filhos para algum conhecimento, algum entendimento sobre algum assunto, né? Por isso que o tema da nossa aula é o educar começa dentro de principalmente de nós pais, dentro do nosso lar. Então, para reverberar dentro da criança, né? Quem aqui já tentou, né, por exemplo, corrigir o comportamento do filho? E depois de um certo tempo foi entender que muito daquilo que o filho faz é idêntico ao que a pessoa também faz, ao que eu faço, certo? Quantos de nós já fizemos esse movimento de querer que os nossos filhos aprendam com alguma coisa que a gente fala, com algum comportamento nosso? Pessoal, a educação começa num nível muito mais profundo, porque os nossos filhos aprendem muito mais com outras formas, né? Se a gente vai falar que às vezes que os filhos aprendem nos observando, que os filhos aprendem vendo nossos comportamentos, os nossos filhos aprendem com aquilo que a gente fala, mas não. Os filhos aprendem muito mais sentindo o ambiente onde está inserido, vivendo experiências emocionais que nós, pais, professores, educadores, disponibilizando para eles. O cérebro infantil, gente, ele funciona por um espelhamento emocional, principalmente de nós pais. A criança, a gente fala muitas vezes que aprende muito mais pelo exemplo do que discurso. Sim, falávamos muito isso, entendíamos muito isso. Mas isso, com a consciência e o mundo atual, a gente pode dar uma leve transformada nesse conteúdo. Porque eles aprendem sim com o que a gente faz. Aprendem sim com aquilo que a gente discursa, fala, palestra para eles em casa. Mas eles aprendem muito mais com o que nós somos. Sim. O seu lar reverbera tudo o que você sente que chega no seu filho. Não adianta você falar para o seu filho, se acalme, você está muito nervoso, falando desse jeito. Você sabe disso. Mas também não adianta falar calmamente para fora, se dentro tem um turbilhão de coisas acontecendo dentro de você. Você, mãe sobrecarregada, principalmente, carregando o mundo nas costas, assumindo esse lugar de mãe guerreira que aguenta tudo. Poxa, o que chega no seu filho sobre isso? O que ele também está vendo e entendendo o que é ser mulher, o que é ser mãe e assim por diante. O pai, estressado com as quantidades de horas de trabalho, com as preocupações financeiras, com tudo aquilo que ele carrega, mesmo sem dizer nada para o filho, ele também ensina que a vida pode ser sofrida, e muitas vezes é,
que a vida é isso, trabalhar muitas horas por dia, fazer um monte de coisa e não ser feliz porque chega em casa cansado e tem que descansar. Isso é viver para os filhos mesmo? Isso é que eles estão aprendendo é realmente viver em plenitude e felicidade? Mais uma vez reforço. Por isso que o tema da aula hoje é educar começa dentro, porque precisa a gente se olhar primeiro, para que então possa reverberar nos nossos filhos, né? Porque toda casa ela carrega um clima emocional que pode ser de segurança, mas pode ser também um clima ansioso. Pode ser um clima acolhedor, mas também crítico. Pode ser um clima amoroso, mas também tenso. E a criança cresce respirando esse ar, respirando esse ambiente emocional. E isso vai constituir a sua autoestima, a sua segurança, a forma como lida com os seus desafios, as suas frustrações, a forma como ele lida com erros e até como ele enxerga e entende as suas emoções. Essa educação não serve mais para os tempos atuais. A gente tem esse conhecimento agora. A criança, né, das formas com que ela aprende, é muito sobre como ela enxerga o mundo, a percepção que ela tem sobre o mundo. E essa percepção somos nós que construímos neles. Vamos lá dar um exemplo para vocês aqui, né? Quem é você além do que você faz, como profissão, como hobby, como todas as coisas que você faz? Quem é você sem seus títulos? Quem é você na sua essência? Você quer responder quem é você sem dizer aquilo que você faz? Sem dizer aquilo que você estudou? Ou o hobby que você pratica? É muito difícil dizer, responder essa pergunta. Só que quando a gente tem mais entendimento sobre isso, a gente começa então a escrever uma história diferente sobre educação, principalmente emocional dos nossos filhos. Porque pessoas que sabem muito bem quem são conseguem estruturar porquês de viver muito mais fortes. As pessoas que sabem dizer quem são têm sua regulação emocional muito mais evidente e saudável para quem vive perto. É aquela pessoa serena, é aquela pessoa que não se irrita com facilidade, é aquela pessoa paciente, é aquela pessoa que sabe lidar bem com decisões em momentos extremos, é aquela pessoa que não se emociona com pequenas coisas, é aquela pessoa que sabe olhar com amor para dentro de si. Porque quando a gente sabe quem é, a gente passa a aprender muito mais a nos amar. Então, como eu trouxe aqui antes da aula, nas publicações para chamar para essa aula, o equilíbrio emocional dos nossos filhos é diretamente proporcional ao equilíbrio emocional que nós temos. A capacidade que o teu filho tem de se amar é também proporcional a uma capacidade que nós temos de nos amar. Deixa eu tomar uma água aqui, só um pouquinho. Minha garganta secou. Então, pessoal, a capacidade que ele tem de realizar, e você sabe muito bem disso, de lidar com o dinheiro, é também proporcional à maneira como nós fazemos isso. Então, tudo começa dentro da gente. E não adianta a gente ficar falando, não adianta a gente mudar comportamento, não adianta a gente, quer dizer, não adianta não, adianta a gente mudar comportamento, adianta a gente se falar, adianta a gente ter uma consciência do que está fazendo para eles, sim, mas se a gente não sabe, e não sabe nomear o que está sentindo, o que está vivendo, é muito fácil com que os nossos filhos caem nos erros que nós temos, às vezes de ficar ansioso, às vezes de ficar estressado, às vezes de não saber lidar com uma prova que vai ter, não consegue estudar, não consegue absorver o conteúdo, porque isso fala muito sobre a nossa identidade que respinga nos nossos filhos, né? A identidade correta gera comportamento, mas vamos falar um pouquinho sobre identidade também. Tem um mecanismo que eu ensino nas minhas mentorias a respeito de como funciona o nosso condicionamento mental. E basicamente, nosso condicionamento mental funciona da seguinte forma: nossos pensamentos geram sentimentos e emoções, que depois disso viram ações, e dessas ações nós temos os resultados. Aí você vai falar assim, mas como controlar a minha mente? A sua mente, ela é um mecanismo vivo e que mente para você e para todos nós o tempo todo. Mas se a gente começa a educar as nossas percepções que vêm antes dos nossos pensamentos, a gente começa a brotar, esse pensamento que brota dentro da gente começa a brotar de uma maneira muito mais saudável, gerando, assim, sentimentos e emoções muito mais saudáveis,
ações mais saudáveis, comportamentos mais saudáveis e resultados mais satisfatórios. Essa é a nossa maneira mais profunda de entender que nós somos, cuidando da nossa mente, criando um novo condicionamento mental, saindo da voz que vem às nossas mentes aqui, sempre trazer coisas não tão agradáveis. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu conversar aqui com os meus filhos, que eles estão fazendo bastante barulho aqui. Hoje é, né, faço aula de casa e eles estão aqui fazendo um pouco barulho. Só um minutinho. Continuando aqui, gente, deu aqui a orientação para eles, seguimos aqui. Então, nesse sentido de entender como a nossa mente funciona, a gente começa a educar muito melhor os nossos sentimentos e emoções que vão chegar nos nossos filhos. Dentro da mentoria, a gente constrói um processo de despertar, que é um processo de você entender como é que funciona o mecanismo que produz os pensamentos dentro de ti, né? E está muito voltado para processos mentais, percepções, maneiras como você vê a vida, como você julga as coisas e como você, principalmente, entende quem você é. Além disso, quando a gente fala dessa coisa da identidade, a gente começa a mergulhar num lugar muito interessante, aplicando muito isso na educação dos nossos filhos, né? Porque a criança, ela está formando uma identidade emocional interna, principalmente na gestação e nos primeiros meses de vida. Depois também continua, embora o impacto maior seja nesse momento da vida. E aí, se uma criança cresce ouvindo, por exemplo, que você consegue, vamos tentar de novo, filho. Errar faz parte. Eu estou aqui. Ela constrói uma identidade de sou capaz. Mas se ela cresce ouvindo, você faz sempre errado. O que mais que a gente costuma dizer? Presta atenção, você nunca presta atenção. Meu Deus, como você é difícil. Essas coisas vão formatando na crença e identidade da criança vários entendimentos sobre quem ela é que vai prejudicar ela lá na frente. Ela pode formar uma identidade, muitas vezes, de que eu não sou suficiente. Então, não é só sobre a criança e o que nós dissemos que são importantes, mas também o porquê que nós dizemos para eles que eles sempre fazem errado, que eles não prestam atenção, porque você é difícil. Porque a gente também acha isso, que nós somos assim, né? É, o autoconhecimento aqui, o autocontrole, a empatia, o processo de aceitação e a nossa responsabilidade são aí ferramentas super importantes para que eles cresçam de um jeito diferente daquele que nós fomos criados, principalmente emocionalmente falando, né? Criando um vínculo, uma convivência mais saudável, e não só com o exemplo, mas aquilo com que a gente está sentindo. Quando a gente começa a entender o que nós estamos sentindo, começamos também a entender o que nós estamos levando para eles. A família, gente, é um laboratório emocional sem fim. E não só emocional, mas emocional porque é o tema da aula hoje, mas em outros sentidos também. Além disso, né, a gente fala para os outros, meu filho é nervoso, mas esquece de olhar para si dentro se você não é nervoso. Meu filho é muito ansioso, mas será que você não é ansioso? Meu filho é muito explosivo, mas será que você não é explosivo? Eu vou dar exemplo aqui pessoal meu. Meu filho, Pedro, muitos momentos da nossa vida eu percebi ele muito ansioso. E eu queria controlar a ansiedade dele. E aí, com o tempo e estudando muito, eu fui percebendo que quem estava ansioso era eu. Quem estava levando essa ansiedade para ele era eu. Quem estava levando o nervosismo para ele muitas vezes era eu. E não ele estava criando isso dele, porque eles são crianças, são puras, são potinhos vazios, os quais a gente vai enchendo de crenças, traumas também, porque nós, sem querer, vamos traumatizar nossos filhos. Faz parte. O que ele está aprendendo sobre emoções dentro da nossa casa é a maneira como nós lidamos com as nossas emoções. E eu não quero gerar em você culpa, tá? Não é isso. Mas eu quero gerar consciência. Entenda que esse é o processo. Vamos lá, gente. É, a gente precisa entrar um pouquinho na parte de autoconhecimento aqui.
muito forte, porque é isso que leva os nossos filhos a serem melhores que o mundo, mas começa dentro da gente. Por exemplo, se você quer uma mudança, pode ser no seu cônjuge, pode ser no seu filho, seja a mudança, e ele mudará através da sua influência. A infância, gente. Eu escutei essa frase de uma entrevistada minha no meu podcast Famílias Extraordinárias, e essa pessoa trouxe essa frase para mim, a Liz. Ela falou assim, e essa frase não é dela, é de uma outra pessoa. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Ou seja, tudo que eles absorvem aqui na infância será reverberado pelo resto da vida deles. E se a gente fala emocionalmente, vai ser tratado em terapias, vai ser levado para os relacionamentos conjugais, vai ser levado para as decisões que eles precisam tomar diante de momentos, pode ser simples ou até momentos desafiadores. Eu não quero até falar muito sobre crianças aqui, quero falar muito sobre nós, porque antes de sermos pais ou mães, ou até mesmo educadores, somos seres humanos em processo de autoconhecimento eterno, em processo de cura eterna. Quem eu me tornei depois de tantos anos vivendo, trabalhando, assumindo responsabilidades e sendo filho dos meus pais, herdando muitas crenças, jeitos de falar, jeitos de viver, entendimentos e até traumas que vieram dos meus avós, que vieram dos meus bisas, que vieram dos meus tratas, que chegaram dos meus pais, que chegaram em mim. Quem eu me tornei? Quem eu sou hoje? Por isso que eu fico repetindo essa pergunta: quem eu sou hoje? Avalia quanto dos programas mentais e comportamentais que nós repetimos dos nossos pais, que às vezes até não aparece conscientemente, mas estão no nosso inconsciente. Eu trago muitas coisas da minha mãe, por exemplo. A maneira como lida com o dinheiro, por exemplo, que eu vi, identifiquei isso. A maneira como ela fala como falava com a gente, né? Como eu comigo, com meus irmãos. A maneira como ela via o mundo, a percepção que ela tinha do mundo. Eu herdei muito disso dela. E ao começar a estudar, não só as questões da psicanálise, da psicologia positiva, dos estudos sobre ciências mentais, mas também até de constelação familiar, que eu também acabei estudando bastante sobre isso, a gente começa a perceber que a gente repete muito dos comportamentos dos pais. Às vezes, muito mais forte de um pai ou de uma mãe, às vezes a gente repete até dos dois, mas geralmente a gente tem um mais forte. Identifique quem você repete mais. Mais a sua mãe ou mais o seu pai? Tem um livro também das 5 feridas emocionais que trazem muitos dos comportamentos que nós temos hoje, que são causados por feridas inconscientes que nós construímos na nossa infância. Nesse livro fala sobre a ferida da injustiça, da traição, do abandono, da humilhação e da rejeição. Dentro dessas feridas se trazem perfis comportamentais e até que reverberam até no nosso padrão físico, sabe? Isso é incrível porque trazem muita consciência sobre quem e o que nós fazemos, sabe? Além disso, traz muita força também e entendimento sobre quem nós somos na nossa essência, quem nós somos recebidos, que conhecimentos nós recebemos na nossa infância, que padrões comportamentais a gente recebeu na nossa infância. Isso vai construindo na gente um alicerce de entendimentos que vão fazer a gente não replicar isso dos nossos filhos. Né? A gente precisa entender que quanto mais a gente ensina nossos filhos a lidar com as emoções, mais serão inseguros. Mas será que a gente está cuidando bem das nossas emoções? Como nós podemos desenvolver nos nossos filhos a abertura para falar sobre consciência, se ele tem consciência daquilo que ele faz? E como conquistar assim um certo equilíbrio interno? Olha só, ao longo da vida, nós vamos sem querer nos afastando da nossa essência. Vamos lá, gente. Antes de você ser fecundado no óvulo dentro do útero da sua mãe, através do espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe, você já existia. Espiritualmente falando, na minha crença, você já existia. E essa sua versão é a versão mais pura que você já viveu nessa vida.
Essa sua versão mais pura, era livre de programas instalados pelo pai, de crenças de quem você é, de formatos comportamentais, padrões que a gente herda, de julgamentos, de percepções que a gente vai sendo ensinado ao longo do tempo de quem nós somos, e o que nós pensamos a respeito de muitas coisas. E isso está muito forte quando a gente começa a entender que quando a gente é criança, perceba quanto espontânea é uma criança, curiosa, criativa, autêntica e emocionalmente verdadeira. A criança, principalmente entre os 2 anos, antes de começar o Terrible Two, ela não faz joguinhos emocionais. Ela, se está com fome, ela chora. Se ela está feliz, ela ri. Se ela está triste, ela, ela tem ali aquele comportamento também de chorar ou de fazer, ficar quieta. Ela não esconde seus sentimentos. E com o tempo, a gente vai ensinando para eles sem querer que eles têm que agradar, sabe? Que eles têm que se adaptar às condições dos ambientes para que os adultos fiquem felizes, né? Que eles precisam esconder algumas emoções, que eles precisam corresponder a expectativas. E aí, assim, a gente vai criando personagens dentro das nossas crianças. Mas esses personagens já existem dentro da gente porque é assim que a gente foi educado. A identidade nossa, ela foi muito corrompida, infelizmente, sem querer também, né? Muitas vezes pelas pessoas com quem a gente convivia, nossos educadores, nossos pais, amigos, tios, e todas as pessoas que foram passando na nossa vida. Toda vez que você ouvia você é isso, você é aquilo, isso ia fragmentando seu entendimento de quem você é. Não era a sua própria percepção, é o mundo externo que trazia coisas para você. A grande questão é, mas como eu identifico quem eu sou? Tom? Como eu identifico quem eu sou para poder, então, levar a minha maior pureza para os meus filhos, a minha essência para os meus filhos? Esse é um processo muito longo. E antes de falar dessa aula aqui, eu falei que a gente não ia romper crenças, quebrar tudo. A gente ia trabalhar algumas questões para abrir a consciência. O quem eu sou, gente, quem você é de verdade, sem esses títulos todos, sem essas outras coisas, é você se identificar com aquilo que você é no momento presente, com aquilo que você está fazendo. Você é, sim, uma manifestação de vida aqui na Terra, divina aqui na Terra. Você é uma essência, um fragmento de vida aqui na Terra, divino aqui na Terra. E esse fragmento divino, ele manifesta, ele se manifesta através daquilo que ele sente, através do que ele percebe, através daquilo que ele está entendendo e percebendo ao mundo à sua volta. Mas então a gente também percebe que a gente foi formatado pelo nosso passado, pelas nossas histórias. E aí geralmente eu pergunto para as pessoas: você sente algum ressentimento, culpa, remorso da sua história? De alguma coisa que você viveu no passado? E geralmente nós, humanos que somos, dizemos que sim. Aí eu te falo. Quanto mais nós temos dificuldade de aceitar a nossa história, do jeito que ela é, sentindo culpa, sentindo ressentimentos, remorsos, mais a gente se distancia da nossa essência, mais a gente se distancia de quem nós somos. Porque esse passado que você tem aí, que te faz barulhos internos, ele também cocria o seu futuro. É como se você tivesse reprogramando o seu futuro com base nas dores do passado. Reprogramando o seu futuro com os bloqueios do seu passado. Qual a solução? Viver o presente aceitando a sua história. Não é aceitar daquele jeito que a gente fala, aceita que dói menos. Aceitar com profundidade, se orgulhando daquilo que você fez. Porque quando você julga hoje que cometeu um erro no passado você não cometeu erro. Se você fez aquilo buscando acertar com aquele grau de consciência que você tinha e não deu certo, isso não foi um erro.
Entenda que isso foi uma experiência que lhe moldou para quem você é hoje, para trazer conhecimento para você aplicar em novas situações no dia, nos dias atuais, no momento atual, no agora. Perceba que quanto mais você resiste a esse passado, além de criar bloqueios, como diz Eckhart Tolle no seu livro O Poder da Agora, você cria um corpo de dor. E esse corpo de dor se manifesta nos seus sentimentos, criando bloqueios, moldando a sua voz mental, que traz muitos pensamentos que não são, às vezes, os mais adequados, criando julgamentos inadequados sobre pessoas, situações e assim por diante. Cada geração dos nossos antepassados viveram essas histórias, trouxeram bloqueios para suas vidas e muitas vezes esses bloqueios vão sendo passados de geração em geração. Não se passa só valores que são bacanas, princípios que são bacanas, mas também passa traumas, crenças limitantes, medos, padrões emocionais não saudáveis e às vezes que vão se reverberar em formas de reagir, julgar e perceber a vida. Então, se você quer filhos mais prósperos, procure essa prosperidade emocional em você agora. E aí, a gente começa até a fazer aquelas relações. Ah, na minha época era assim, agora tem esses mimimi todo. Meu pai, nossa, meu pai fazia isso, olha como eu cresci. Foi assim que eu aprendi, foi tendo castigo, e agora eu vou replicar. Nossa, gente, o mundo mudou muito, muito. A consciência sobre educação melhorou muito, graças a Deus. A gente precisa dar uma evoluída, entender que a educação infantil tem a base nas nossas condições emocionais. Quero filhos mais prósperos, prospere interiormente em você primeiro. Não estou falando aqui de inteligência, não estou falando de capacidades, talentos, eu estou falando de condicionamentos mentais que constroem em nossos filhos padrões e regras de maneiras que eles vão reagir à vida, às suas questões, né? Precisamos desenvolver competências socioemocionais nos meus filhos, mas essas competências socioemocionais precisam começar na gente, mas a gente não foi ensinado a ter competências socioemocionais. A gente não aprendeu isso com os nossos pais. Na época deles, esse recurso, ele mal existia. Nossos pais não falaram para a gente como ter autocontrole emocional. Nossos pais não falaram, não ensinaram para a gente como aceitar as questões da vida. Nossos pais muito menos falaram sobre inteligência emocional, que é uma palavra que eu até não gosto muito, porque inteligência emocional é subjetivo. A inteligência é subjetiva. Mas, né, vamos cair no dito popular aqui da inteligência emocional. O adulto precisa ter disso dentro de si para poder transmitir isso para os seus filhos, né? O ensino das escolas também precisa mudar muito. A gente precisa avaliar, fazer provas, fazer esse tipo de coisa para entender quanto nossos filhos aprenderam o conteúdo que foi passado em sala, quando na verdade esse conteúdo poderia ser ministrado de uma forma que não precisaria de uma avaliação para ver se aprendeu ou não. Nossos métodos de ensino de carteiras, uma atrás da outra, não tem um quadro negro, ele é muito antigo. Existem muitas outras formas de ensinar hoje. E através, principalmente, dos campos emocionais, da convivência, do vínculo. Mas como é que uma professora de escola pública, que tem 40 alunos numa sala, vai criar esse vínculo poderoso? Vai desromper esse formato? As escolas particulares até têm um pouco mais de condição, mas mesmo elas estão longe de um modelo de educação. Sem falar dos pais que terceirizam toda a educação dos filhos para as escolas. A família é o primeiro espaço, gente, onde a gente entende o que é amor próprio. A gente entende o que é ser humano. Qual foi a última vez que você parou para olhar
para como você está de verdade. Ou você acorda, trabalha, come, toma banho, dorme de novo, acorda, trabalha, e nesse meio tempo você paga boleto, nesse meio tempo você faz alguma atividade física, nesse meio tempo você brinca um pouco com seu filho, mas quando você para se olhar de verdade, para entender quem você é, pergunta básica. Você, amigo que está aqui me ouvindo, já parou para pensar sobre sofrer, sobre, né, estar angustiado, sobre questões que nos trazem algum barulho emocional? Já parou para pensar nisso? Ai, somos humanos, vivemos isso. Mas a pergunta é: você se ama? Calma que eu estou chegando lá, você vai entender. Calma. Aí você vai dizer: sim, eu me amo. Mas se você se ama, por que que você entrega sofrimento à pessoa que você ama? Angústia, dores emocionais. Difícil, né? Até a palavra difícil eu não gosto muito de usar, inclusive. Mas é reflexivo, né? Por menos pais ocupados em ser algo para o mundo, e por mais pais conscientes de quem eles são de verdade. Essa é a força de educar começa dentro. Não dentro da criança, não dentro das escolas, não dentro do ambiente familiar, mas dentro do adulto que movimenta todas essas caixinhas. Talvez a maior contribuição que você possa dar como pai a seus filhos não seja tentar moldá-los, mas entregar a coragem deles se olharem, percebendo o que sentem, saberem namorar suas emoções, saberem lidar com as frustrações, porque a partir daí eles podem tudo, sem bloqueios. Todos os seres humanos são capazes de tudo. Mas se eles eram os nossos bloqueios, se eles eram, e nós construímos novos neles, como eles vão fazer isso? Quando o adulto ele encontra a sua verdadeira essência, ele transmite essa essência para o filho. E isso é legado. Fazendo com que o filho também encontre a sua essência. Assim, ele inspira. E no final das contas, gente, essa educação, esse modelo educacional, ele não está em livro ainda, não em muitos livros, né? Ele é um conceito muito novo. Ele é um conceito que não está dentro das escolas. Ele é um conceito que ainda chega com uma certa resistência. Porque nós, pais ocupados, estamos transferindo a educação para celulares, na escola, tablets, mini conteúdos na rede social, internet e assim por diante. Seu filho aprende muito mais com quem você é do que o que você fala, da maneira que você se comporta, daquilo que ele vê. Seu filho é o que você sente. O clima emocional da sua casa molda a vida do seu filho. E você é o responsável por esse clima emocional. Não fuja. Não é fácil, dói, sei que dói. Não é legal ouvir isso. Mas quando o adulto se transforma, a família inteira começa a viver essa viver essa influência e se transforma também. Esse é o ponto-chave da nossa aula. Quanto mais nós buscamos esse lugar de transformação, mais nós encontramos a felicidade plena.
Pessoal, por hoje é isso. Queria trazer essa informação para vocês, esse conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois, quando você vídeo, comenta aí, diga o que você achou. E caso você queira saber o seu nível de consciência educacional com o seu filho, me chama lá na rede social, né? Ou aqui no próprio YouTube, que eu quero te passar um formulário, um jogo rápido de preencher 3 ou 4 perguntas, que eu consigo trazer um diagnóstico de como está a sua situação nesse momento, que vai levar a sua condição de educar seus filhos, mas através de educar você primeiro. Você é o responsável principal pela sua própria educação. E não estou falando educação de comer livros, é tua educação emocional, seu autoconhecimento. E assim como eu, que vivenciou questões realmente difíceis, por ser pai solo, por ter a perda da mãe das crianças, e por outros grandes motivos de enfrentamentos que nós tivemos aqui, todos nós podemos criar lares felizes, lares emocionalmente saudáveis. Então, bora com a gente, manda um direct, um oi que eu te mando o formulário para você responder e a gente poder interagir e crescer juntos. Tá certo? Obrigado pela atenção de hoje. Um grande abraço e até a próxima.